Aleluia. A graça e paz, meu irmão, esteja sobre você. Pode se assentar. Jesus é maravilhoso. Que bom estar com vocês de novo. Obrigado, pastor, pelo convite. A igreja está mais bonita, hein? Que legal, está bem bonita a igreja. Parabéns, vocês têm bom gosto. Muito bom gosto. A última vez que eu estive com os irmãos foi algo parecido, né? O ano passado nós estivemos juntos para orarmos e clamarmos ao Senhor pelo restante do ano, pelos meses que viriam pela frente. Fico feliz de poder estar com vocês de novo, compartilhando um pouco mais sobre isso. Trago um abraço lá da nossa igreja de Atibaia, do Reage, igreja presbiteriana, né? Deus de fato tem sido bom, como o pastor citou aqui, muita misericórdia, muita graça de Deus sobre nós. Nós somos uma igreja numa chácara, para quem não sabe. Fazemos os nossos cultos na chácara, gostamos muito de cultuar o Senhor ali. Fazemos culto aos domingos, pela manhã, que é o culto da família mesmo, e na quarta-feira à noite também fazemos um culto lá no meio da semana, um culto muito gostoso também, de oração, vai um pessoal que gosta de orar mesmo. E agora o Senhor nos deu a oportunidade de, num outro bairro da cidade, termos uma outra chácara, e começamos lá, e ela tem a aparência de um castelo, é bem bacana, toda a construção dela tem torres e tal, então a gente chamou de Castelinho Reage. E aí começamos, acho que 2 domingos atrás, fizemos a inauguração, fizemos uma passeata na cidade, lá no bairro, foi muito gostoso. Não sei se você viu na rede social, acho que você viu, né? Foi bem bonito, a gente ficou bem emocionado com tudo que Deus estava fazendo. E tem mais uma coisa nova chegando que vocês vão saber primeiro do que a nossa igreja. Ou alguém que estiver me assistindo aí vai acabar sabendo antes. Nós vamos começar uma escola agora. Pegamos um local no centro da cidade, bem grande, 1.000 metros quadrados, e vamos começar uma escola de educação infantil, depois fundamental e depois o ensino médio. E a igreja não sabe disso ainda. Vão saber domingo agora. Domingo agora nós vamos dar essa notícia. Começamos com um contraturno para as crianças, agora vamos começar ao ensino mesmo infantil, até os 5 anos, e depois a gente vai indo, né? Deus tem aberto as portas porque temos orado bastante, irmãos. As sementes estão sendo lançadas e nós estamos crendo na multiplicação delas, estamos crendo na operação do próprio Deus. O que a gente precisa fazer é regar essa terra com oração, né? A semente, não foi isso que foi lido aqui agora? Aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, também vai multiplicar as sementes. Então isso é uma grande verdade. Todo o avanço que tem acontecido na igreja em Atibaia tem sido justamente por causa da fé nos princípios da palavra de Deus, a obediência na palavra de Deus, se apropriar daquilo que a palavra de Deus está dizendo, né? E nós temos visto esses frutos, que em nome de Jesus, todas essas sementes que estão sendo plantadas aqui também possam de fato germinar, 30, 60 e a 100 por 1. Precisamos crer nisso, irmão, senão nós estamos perdendo nosso tempo, né? Precisamos crer na palavra, obedecer a palavra e começar a desfrutar daquilo que a palavra está nos dando, nos orientando. Eu vim falar um pouquinho com você agora, então, sobre essa semeadura que a gente vem fazendo, sobre esta fé que a gente vem tendo, e sobre coisas que Deus já colocou na sua mão, e Deus está esperando de você uma atitude. Já foi muitos cultos orados, muitas palavras ministradas, muita bagagem você está aí. Você está com bastante coisa acumulada aí em você. E enquanto eu orava e clamava a Deus pela sua vida, o Senhor me direcionou no texto, na parábola dos talentos, uma da parte dos textos que eu queria ler com você, para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre o caráter desse Deus e aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, que Ele espera que de fato produza muito fruto. Ele aguarda isso, essa é a expectativa do próprio Deus. Então, ao longo dessa mensagem, que você possa ir lembrando das coisas que Deus já falou para você, que Deus já te deu, lembrando das sementes que estão nas suas mãos, porque Deus vai fazer uma obra muito linda na sua vida, viu? De verdade, creia nisso. Você crê nisso ou não? Amém. Só precisa de fé e obediência. A palavra de Deus diz em Mateus, abra sua Bíblia, Mateus 25,
Depois da parábola das virgens, das 10 virgens, a palavra de Deus vem falar sobre a parábola dos talentos. Verso de número 14 de Mateus 25. Obrigado por você que está online também, está com a gente aí, assistindo. Que bom que a tecnologia conecta pessoas e aproxima pessoas que estão às vezes tão longe, né? Que bênção, que o Espírito Santo de Deus fale com você, meu irmão, minha irmã que está online aí, em nome de Jesus. Os irmãos acharam Mateus 25, 14? O reino dos céus é também como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. E também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe-os os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não planto, junto onde não semeio. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Até aqui. Forte a palavra de Jesus nessa parábola. Nós temos alguns deveres, irmãos, com aquilo que o Senhor tem nos dado. E uma coisa é muito importante nós lembrarmos. A primeira coisa que eu queria que você soubesse: há uma grande diferença entre ser dono e ser mordomo. Bem diferente. O dono, ele tem a posse, é dele. O mordomo tem a honra de cuidar daquilo que é do dono. A parábola diz que ele chamou os seus servos, verso 14. Deixa a sua Bíblia aberta comigo que nós vamos ler verso a verso. O verso 14 diz que o reino dos céus é como um homem que ao sair de viagem chama os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Confiou-lhes os seus bens. Os bens aqui é dele. Os bens aqui é do dono. Os bens aqui não é do mordomo. O mordomo precisa somente cuidar. O mordomo desfruta de tudo que o dono tem. Mas o mordomo sabe que não é dele. Ele sabe que a função dele é só cuidar. Ele sabe que a função dele é zelar, é multiplicar também aquilo que o dono tem na administração dele. Esse é o dever de quem está recebendo esses talentos, de quem está recebendo as sementes. Então observa que Deus espera de nós essa atitude de fato,
de quem está administrando, de quem está cuidando, de quem é mordomo de tudo que ele tem. Observa que a perspectiva começa a mudar quando você entende que o teu carro não é teu, que a tua casa não é tua, que a sua mulher não é sua, que o seu marido não é seu, que os filhos não são seus, são herança dele, entende? A coisa muda quando você sabe que nada é seu e é tudo dele. Mas isso não deve ser uma força de expressão, isso não deve ser uma ideia conceitual, isso deve ser a realidade. Eu não tenho nada, tudo é dele. Tenho o prazer de ser mordomo de tudo o que é dele. Quando você olha para o teu filho e entende que ele não é seu, mas ele é do Senhor, sua responsabilidade aumenta, dobra, triplica. Porque você sabe que não é seu, mas é a herança do Senhor dada a você. A nossa cabeça precisa mudar com relação a tudo que nós temos, tudo que está chegando nas nossas mãos. E a nossa mente precisa entender isso de uma maneira tão profunda, a ponto de administrarmos melhor tudo aquilo que o Senhor está nos dando. O nosso dever, meu irmão, é não reclamar pela quantidade daquilo que Deus está nos dando, mas agradecer pela oportunidade de cuidar daquilo que é dele. É o que o verso 15 está dizendo. Ele chegou, a um deu, quantos talentos aí que está escrito na sua Bíblia? A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. Agora observe, a cada um de acordo com a sua capacidade. Então em seguida partiu de viagem. Tem gente muito chateada com Deus, porque acha que deveria ter mais e não tem. Tem gente decepcionada com Deus, porque Senhor, o Senhor está dando mais para ele do que para mim. Por que parece que o fulano de tal consegue mais rápido as coisas do que eu? Por que ele ganha mais do que eu? Onde nós estamos errando? Se somos irmãos da mesma igreja, caminhamos juntos, estamos no mesmo lugar, dizimamos e ofertamos, por quê? E esse porquê, no fundo do nosso coração, sem percebermos, muitas vezes nós ficamos abatidos e decepcionados com a maneira como Deus divide as coisas no meio do seu povo. Acha que deveria ter mais oportunidade. Por que eu não tenho oportunidade? Por que o pastor Diego só dá oportunidade para fulano de tal? Por que fulano de tal é que tem mais oportunidade? Eu gostaria de ter um pouco mais de oportunidade. Por que parece que pessoas têm mais do que eu? Eu acho que eu deveria ser melhor reconhecido, e eu não sou. A palavra de Deus está dizendo aqui no verso 15, que Ele deu o talento a cada um conforme a sua capacidade. Não vale a pena ficarmos chateados com Deus por acharmos que estamos recebendo pouco. Olha, irmãos, Deus está nos testando, Deus está nos provando. Quando Ele diz assim: seja fiel no pouco, filho. Se você der conta do que você já tem, eu vou te dar mais. Mas se você não conseguir dar conta do que você já recebeu, por que eu vou te dar mais? Aprenda a administrar o que já chegou às suas mãos, a cada um conforme a sua capacidade. Então não fique triste com Deus, Ele ama você demais. Deus ama você profundamente. Deus já demonstrou o amor dele por você, não poupando o seu único filho. Deu Jesus em resgate da sua vida, sabe? Te amou de verdade, profundamente, já demonstrou isso. Agora, quando Ele não permite que você tenha mais, talvez seja porque a sua capacidade é de não ter mais nesse momento. E nós precisamos aceitar isso e dizer: Senhor, amém, então eu vou cuidar do que o Senhor me deu, porque eu sei que o Senhor vai poder me dar mais, me recompensará com mais. Ele é o Senhor de tudo. Diga: o meu Deus é o Senhor de tudo. Então, meu irmão, o que a gente recebe dele, se é tudo dele, o que a gente recebe dele é um presente dele para nós, um privilégio de cuidar daquilo que é dele. Agora, o que a gente faz com o que a gente recebeu dele é um presente nosso para Deus. O que importa para Deus é a maneira como nós estamos cuidando daquilo que Ele nos deu. Vocês oraram alguns meses atrás, e Deus deu coisa para aquilo que vocês oraram.
Mas muitas vezes a gente não se prepara para aquilo que a gente está orando, irmãos. A gente simplesmente ora, joga no colo de Deus e diz: Senhor, me ajuda, resolve, faz, abre porta. Ok, o Espírito Santo começa a se mover, Deus começa a fazer, e lá estamos nós recebendo a bênção. Mas muitas vezes a gente não se prepara para recebê-la. E quando a gente recebe, por não administrar direito aquilo que o Senhor nos dá, nós acabamos perdendo. E é nesse sentido que nós precisamos orar nessa semana por tudo aquilo que nós estamos semeando e nos preparando para receber. Deus vai te dar, amém ou não? Amém. Mas se prepara para receber. E se prepara para receber na quantidade que Ele entende que você pode e deve administrar. O nosso dever é não acumular, irmãos. Olha como é diferente dos valores do mundo. Aí fora, trabalhe, 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 compre uma casa, se você puder, compre uma segunda. Se você conseguir trabalhar mais um pouquinho, compre uma terceira. Se você puder ter um carro, 2 carros, melhor. Guarde dinheiro na poupança, invista em outro lugar. Tenha, acumule, acumule, acumule. A nossa cultura diz para acumularmos. A matemática de Deus diz para multiplicarmos, para não retermos nada conosco. Olha como é o inverso. E às vezes a gente pede a ajuda de Deus para a nossa cultura, para a gente continuar nessa cultura maluca de consumir, 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 acumular, acumular, acumular. Não pode e não deve ser assim. Verso de número 16 até o 18 diz que o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os. Não acumulou, não guardou para si, ele imediatamente saiu e multiplicou, aplicou esses 5 talentos. O verso 17 também diz que o que tem 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Essa tendência de acumular, seja por insegurança do futuro, eu não sei o que vai vir no futuro, ou seja para impressionar os outros, ou a nós mesmos, isso tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão se torna pecado. A avareza entra na nossa vida e a gente não percebe, acabamos sendo avarenta com aquilo que Deus nos deu como resposta das nossas orações em campanhas de oração de semeadura. E aí, quem acumula por insegurança do futuro, precisa de um pouquinho mais de fé. O Covid já veio para mostrar, meu irmão, que a nossa segurança e o nosso refúgio está no Senhor. Abalou o mundo inteiro, ninguém tinha mais segurança de nada, de coisa alguma. É verdade ou não é? O Covid veio para dar um chacoalhão na igreja e dizer assim: olha, o refúgio e fortaleza de vocês é o Senhor. Não é as coisas desta vida, não são os negócios desta vida. De um piscar de olhos, meu irmão, nós podemos perder tudo. Por isso que o Senhor espera que a gente administre os dons, os talentos e tudo que chegou nas nossas mãos. Não podemos acumular. A diferença aqui nesses servos, nesses 3 servos que a Bíblia está dizendo, não foi a quantidade de talentos que eles receberam, não. Porque um podia olhar para o outro e falar: meu, você tem 5, eu tenho 2, o outro tem 1. Puxa, que injustiça. Não. A diferença neles está justamente na atitude de multiplicá-los, na atitude de fazer mais com aquilo que foi recebido. E multiplicar é uma iniciativa para quem tem fé. Precisamos de fé. Verso de número 19 diz que depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Vai chegar uma hora que o Senhor vai falar assim: o que é que você fez com os filhos que eu te dei? O que é que você fez com a porta do trabalho que eu te dei? Você orou por um emprego e eu te dei. O que é que você fez com o automóvel que eu te dei? O que é que você fez com o casamento que eu te dei? Vai chegar uma hora, irmãos, que nós vamos prestar contas de tudo que é dele. Você está entendendo que não é nosso? Conseguiu compreender? Senhor, eu vou sentar e vou te explicar tudo que eu fiz com aquilo que o Senhor me deu. Deus te deu coisas preciosas demais. Coisas preciosas demais.
Coisas que podem ser vistas, palpadas, tocadas, e coisas que não podem ser vistas. Deus te deu um dom, um ministério, um chamado lindo, coisas que não podem ser apalpadas, mas está disponível para você o poder de Deus através do seu serviço ministerial, através da sua obra, da sua dedicação a Deus. Mas Deus também te deu uma casa, Deus te deu bens, Deus te deu coisas, muitas delas fruto de oração nessa igreja que vocês fizeram. Sim ou não, irmãos? É a verdade ou não é? Deus responde a oração que se faz nesse templo aqui ou não? Amém. Deus está respondendo a oração que se faz aqui, então. Agora, eu vim lá de Atibaia para dizer: Deus espera que você multiplique o que você já recebeu. Deus espera que você multiplique. O que é que você está fazendo com o seu dom espiritual? Com o seu talento ministerial? O que é que você está fazendo com a sua aptidão? O que é que você está fazendo com todo esse conhecimento bíblico que você já tem aí? Guardando só para si? Ou já está ajudando alguém que ainda não conhece a Jesus? Já está discipulando alguma pessoa? Já está dando uma parte do seu tempo para instruir aqueles que não têm tanta instrução? Para que tanto conhecimento bíblico? Se não for para multiplicar no outro? Quantas pessoas nós já conseguimos discipular, irmãos? O que é que você está fazendo com os bens materiais que Deus te deu? Está acumulando? Ou você já está entendido sobre investimentos e está multiplicando aquilo que o Senhor tem te dado? Em casa, pastor Diego, nós temos 3 cofrinhos para as crianças. 3 cofrinhos. Eles são dessa altura aqui assim. Um é vermelho, um é marrom e o outro é verde. E nós ensinamos os nossos filhos assim, ó: tal como o papai faz, mamãe faz, nós queremos que vocês aprendam. Um tem 10, o outro tem 8, e a Bela pequenininha tem 2 aqui. E a Bela também participa dessas. Eles fazem as tarefas, eles cumprem as tarefas, e nós damos um recurso na mão deles, e sentamos com eles na frente dos 3 cofrinhos. O que é que vocês vão fazer? Um cofrinho está escrito dízimo, gratidão. Gratidão a Deus pelas sementes que chegou na nossa mão. O segundo está escrito armazém, consumo. E o terceiro está escrito investir, multiplicar. Então eles pegam um recurso e eles colocam os 10%, eles fazem a conta e colocam os 10% que eles receberam no dízimo. Gratidão, orem ao Senhor agora. Obrigado, Jesus, pela semente que o Senhor me deu e tal, e tal, e tal, e tal. Ok, o restante, o que vocês vão fazer? Dividam, ou mais para cá, ou mais para lá, do jeito que vocês quiserem. Lembrando que o armazém é tanto para guardar quanto para consumir. O que fica no cofrinho do meio é o que vocês vão usar para ir no McDonald's, comprar o sorvete, comprar o tênis, comprar o joguinho no tablet, no celular que vocês querem e tal. Agora, esse terceiro aqui, o papai vai ajudar vocês assim. Todo final de mês, o papai vai contar esse dinheiro que tem aqui dentro, junto com vocês, e eu vou dar 20% em cima de tudo que vocês colocarem aqui dentro. Tem que chegar no final do mês e esse recurso vai ser multiplicado. Então eu deixo na mão deles a escolha. Eles põem no armazém aqui, eles guardam. Não fica nada na mão, irmãos, nada, nenhum dinheiro na mão. Ou vai para o dízimo, ou vai para o armazém, que é para consumir, ou vai para um investimento, que é para multiplicar. Eu estou tentando ensinar meus filhos mesmo, não deixar na mão, porque se ficar na mão, você sabe, você é adulto, se ficou na mão, gastou. É ou não é? Foi embora, sumiu. Principalmente quando você troca o dinheiro, aí que some mesmo, aí que desaparece. Então, a ideia é que eles aprendam nisso. Então, aquilo que está armazenado é o que eles vão consumir. Então, quando ele chega, pai, eu quero comprar um joguinho. Ok, vai no armazém. Não tire tudo do armazém, porque é melhor você sempre comprar à vista, nunca parcelado. Tente nunca parcelar. Por isso, deixe no armazém. Tire somente aquilo que você vai consumir e deixe lá. E depois você vai gerar mais recursos. Como é que se gera recurso? Eu explico para os meus filhos. Como é que se gera recurso financeiro? Trabalhando. Só o trabalho produz o recurso, produz a riqueza. Então, vai lavar louça, vai arrumar o quarto, vai limpar a sala, vai fazer devocional, vai. Mas eles estão entendendo o prazer do trabalho
ao mesmo tempo que se desprende dos recursos e sabe que um é do Senhor, sem negócio, sem negociação, essa é dele, mas esses dois você pode mudar. E é interessante que quando eles recebem, eles colocam mais aqui. Por que eles colocam mais aqui? Porque o pai vai dar 20% de tudo que está lá dentro para eles no final do mês. Você entendeu? Se os meus filhos forem fiéis no pouco, eu vou com muita alegria dar mais. Meu irmão, com muita alegria. Disso aqui a gente abre uma conta no banco, porque eu sei que eles não vão ficar malucos com as ofertas da vida e vão conseguir preservar, vão conseguir investir e vão conseguir manter o coração generoso para Deus. Agora isso que eu estou fazendo com os meus filhos é o que a gente faz com os adultos também, é a mesma coisa. Se você ainda não faz a gestão dos teus recursos dessa forma, eu te indico fazer assim, e depois eu te dou os versos bíblicos de Gênesis, de Coríntios, as cartas de Paulo, o Evangelho do Reino, em Mateus, em Marcos, em muitas referências, que é só a gente obedecer e o negócio funciona assim, parece um rio, tranquilo, que coisa mais linda. É mais ou menos isso que Deus está esperando desses três que estão aqui, um com 5, um com 2 e um com 1 talento. É mais ou menos isso que Ele, como Pai, espera. Então, nós vamos prestar contas. Vai chegar a hora que nós vamos prestar contas. E quando chegar esse momento, tenha o orgulho de dizer: Senhor, o Senhor me deu 5, eu tenho mais 5. O Senhor me deu 2, eu tenho aqui mais 2. Em nome de Jesus. Verso de número 20. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Agora olha a resposta do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O que Deus espera de nós é que a gente mantenha o nosso caráter, irmãos, intacto. Por isso que a resposta do Senhor aos servos que conseguiram multiplicar os talentos demonstra essa alegria de Deus. Ele diz: muito bem, parece, eu fico vendo assim os meus filhos fazerem a divisão, sabe, pastor? E quando eles colocam mais no outro, eu falo: puxa, que bênção, você não vai consumir tudo. Porque a nossa cultura é de tudo que Deus nos deu, as sementes que chegam na nossa mão, a gente come tudo, irmãos. Come tudo, a gente consome tudo, todo o nosso salário vai embora, Jesus amado, e a gente precisa repensar a maneira como nós estamos fazendo, porque as sementes, Ele dá pão ao que come, sim, mas uma parte da semente Ele quer que se multiplique. Nós não podemos comer tudo que Deus está nos dando, não podemos consumir tudo. Pois então, quando Ele vê o servo fiel multiplicando o seu talento, Ele diz: muito bom. Quando ele diz assim, muito bem, ele está falando assim: olha, muito bom trabalho você fez, muito bem realizado, porque você tem comprometimento, servo fiel. Quando ele diz no segundo aqui, o que tinha recebido 2 talentos, no verso 22, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O verso 23 diz: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, então eu o porei sobre o muito. Provei você com só 2 e você conseguiu multiplicar os 2. Então, vem, participe do quê? Da alegria do seu Senhor. Quer dizer, eu estou alegre com você e eu quero que você participe dessa alegria que eu estou sentindo por você. Por isso que ele diz assim, olha, se mantenha uma pessoa de caráter. A alegria que nós podemos dar a Deus, meu irmão, é no caráter que nós demonstramos. Ele é dono de tudo. Ele é o Senhor de tudo, e quando Deus vê que a gente se preocupa com as coisas que Ele nos dá, e age de maneira muito comprometida com Ele, e responde com essa devoção e com esse caráter, Deus se alegra e diz: eu quero que você participe da minha alegria, eu estou tão alegre com você, que eu quero que você desfrute. E quando a gente chega mais perto, a gente desfruta de mais, de muito mais do que o Pai pode nos dar. Você foi fiel no pouco. Sua atitude, eu estou falando sobre a sua atitude. O tamanho do trabalho não importa, meu irmão, as nossas atitudes sim. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Está convidando a gente para participar daquilo que Ele está sentindo a respeito de nós mesmos. Qualquer pai fica feliz com um filho assim.
Participar com Ele é desfrutar de tudo que Ele tem. Ele chama a gente para se deleitar com tudo que é dEle, com tudo que é dEle. Verso de número 24, está com a sua Bíblia aberta ainda? Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta, junta onde não semeia. Então eu tive medo, saí e escondi seu talento no chão. Então olha aqui, ó, veja aqui, ó, aqui está o que lhe pertence. Parece até uma atitude boa, uma atitude humilde, mas foi arrogância, prepotência, falta de confiança sobre a pessoa de Deus. O que Deus espera de mim e de você, meu irmão, administrando todas essas sementes que Ele já nos deu nas mãos, é nós preservarmos a imagem dEle dentro do nosso coração. Sabe por que o servo não multiplicou os talentos? Ele tinha as mesmas condições que os outros irmãos, as mesmas condições. O que ele não tinha era uma boa imagem a respeito do seu Senhor. Ele pensava mal a respeito do seu Senhor. Então a visão que cada um deles tinha a respeito do seu Senhor foi crucial, mudou tudo. Na perspectiva do primeiro, eu vou imediatamente, a Bíblia fala que ele foi imediatamente, ele recebeu aqui, imediatamente ele foi aplicar aquele negócio. O outro foi também, a Bíblia não diz que foi imediatamente, mas o outro foi também e multiplicou mais 2. A visão que eles tinham a respeito do Senhor era completamente diferente daquele que tinha 1. A imagem que o que recebeu 1 talento era: ele é difícil de lidar, ele é severo, ele é duro. Cara, eu não vou arriscar, é melhor eu guardar, porque não é meu mesmo, é dele. Então quando ele chegar, eu simplesmente devolvo para ele. Ele teve essa atitude porque ele tinha um mau entendimento a respeito da pessoa de Deus. Olha, irmãos, eu não sei como que você foi educado sobre a pessoa de Deus, sobre como Ele administra o mundo, sua onisciência, sua onipotência, o seu poder. Eu não sei o tanto de conhecimento sobre a Trindade você tem, mas olha, o que é suficiente para você saber: Ele é um Deus zeloso, justo, amoroso. Ele é um Deus bom. Ele ama os seus filhos. De maneira alguma Ele castiga e se ira de forma violenta com os seus filhos. Isso não é a pessoa de Deus. Então não importa o que os filmes, a Netflix ou esse mundo está dizendo a respeito dele, não é verdade. Se alimente da verdade da palavra, se alimente do que a palavra de Deus diz a respeito dele, para que você não caia no erro desse servo, de imaginar que Deus é uma pessoa muito dura, muito severa, que vai chegar uma hora e vai cobrar de você de maneira violenta, e vai te castigar e tal. Cuidado com isso. Deus não tem essa imagem, Ele não é assim. Você não pode criar essa imagem a respeito dele. A visão que cada um tinha do seu Senhor foi crucial. O meu dever e o seu dever então é não ficar na passividade. Verso de número 26. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que eu, quando voltasse, recebesse de volta com juros. Deus está dizendo assim: você ficou na passividade, você não fez nada. Quem fica pensando demais não faz nada. O servo mau e preguiçoso, ele foi repreendido ali. Ele permitiu que a maldade entrasse, que o pecado cegasse ele. Ficou preguiçoso, porque não fez nada. E aí, meu irmão, a passividade tira Deus do sério. De tudo que Ele tem nos dado, de tudo que tem chegado nas nossas mãos, de todas as bênçãos que Ele nos dá, a gente ficar passivo, isso tira Deus do sério. E como um bom pai, Ele precisa se aproximar e nos repreender. Porque Ele está respondendo orações, Ele está abrindo caminhos, está abrindo portas, está fazendo chegar oportunidades. Só que a gente tem medo. Eu estava vindo para cá e estava conversando com a minha esposa sobre o número de pessoas, pastor, que de segunda-feira para cá, eu estava conversando e eles me expressaram o medo de arriscar.
seja no trabalho, na família, questões financeiras, pessoais. E eu estava vindo no carro e falei: Tati, a quantidade de gente que falou que está com medo me impressiona. Se isso me chama atenção, imagina como Deus administra os filhos que estão temerosos, que estão com medo. Isso, de uma certa maneira, essa insegurança que gera esse medo, é justamente talvez por não confiarmos e não conhecermos o nosso Deus de fato, e não descansarmos o nosso Deus. Há um problema aqui de comunhão, há um problema aqui de relacionamento com Deus que precisa ser corrigido rápido, senão esse medo nunca vai sair da nossa vida. Deus às vezes abre, meu irmão, uma porta gigantesca para nós, e a gente tem medo de entrar, porque a gente não conhece o nosso Deus de verdade, porque temos desconfiança se vamos ficar seguros, e aí a gente quer se apegar em alguma coisa com medo de arriscar, e a falta de fé é o que aborrece a Deus muitas vezes, porque Ele tem demonstrado seu zelo, seu amor, sua bondade, sua justiça, seu carinho. Ele tem nos amado tanto. Em nome de Jesus, afaste o medo da sua vida, confie no Deus da sua história, confie no Deus que te amou, que se entregou por você. Não tenha medo, não tenha medo. O nosso dever é não ser surpreendido com mais tesouros. Você viu que coisa linda que ele faz aqui? Depois que ele fala para o servo mau: olha, você ficou passivo, você deveria ter multiplicado. Então, no verso 28 ele fala: tirem o talento dele e entregue ao que tem 10 talentos, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é forte. Quem trabalha com Deus, vive de Deus, usufrui de tudo que Deus tem. Quem anda com Deus, não fica surpreendido com o que Deus tem. Sabe que tudo é dele mesmo, e tudo volta para ele, então não fica surpreso. Quem serve a Deus com a sua mordomia, com o seu serviço, não fica surpreso quando Deus dá mais para administrar. Não fica surpreso quando Deus fala assim: olha, toma mais um pouco para você administrar, administre um pouco mais, administre um pouco mais. Tem gente que fala: meu Deus, isso é loucura, não vai dar, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir. Meu irmão, você dá conta, você dá conta, você dá conta de administrar mais, sim. Deus dá conta de multiplicar a sua empresa, de multiplicar o seu trabalho, de multiplicar os seus bens. Deus pode fazer isso para a glória dele, porque quanto mais ficar claro que eu e você não conseguimos sem Ele, melhor, porque aí a glória vai para Ele e não vem para nós, você entende? Por isso que Ele diz assim: olha, tire aquele que tem um talento e dê ao que tem 10, não ao que tem 5, ao que multiplicou lá, coloque junto com ele. Por quê? Porque o que tem 5 multiplicou tudo, então ao que tem mais será lhe dado, terá em abundância. Agora aquele que não tem, quer dizer, o que não tem por causa de um problema, problema de fé, de convicção, de obediência. Por isso, o que ele tiver, lhe vai ser tirado. Você não pode ficar nem com um, porque o seu problema não é o talento, não é o que está na sua mão, não é o que está na sua casa, é a sua fé, é a sua desconfiança, e sobretudo o problema que você tem em reconhecer o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história. Quando a gente não entende essa identidade, quando a gente não compreende, não tem a comunhão com Deus, gera insegurança, gera falta de fé, gera o medo, e aí, meu irmão, não tem o que se fazer, precisa tirar, e precisa dar ao que está arriscando, ao que está crendo, ao que está botando a fé em ação, ao que está pegando as sementes e multiplicando elas e plantando elas, precisa chegar. Por isso que a Bíblia fala que o ímpio ajunta para o justo. Você percebe? A palavra de Deus é poderosa, é maravilhosa. E o grande legado nosso nessa terra é administrar aqui, para desfrutar lá. A gente administra tudo aqui que é dele e desfruta lá. O verso de número 30 é forte: lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente.
quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Forte a palavra. Sim, porque precisamos aprender, enquanto estamos aqui, administrar tudo que é do Senhor. Vai chegar um dia, meu irmão, que o Senhor vai separar aqueles que são dele, e nós vamos desfrutar com ele lá. Esse servo inútil, sim, foi jogado nas trevas, no inferno, como a palavra de Deus nos ensina. O servo útil, ao contrário do inútil, entrou para o gozo do seu Senhor. Venha para a alegria do seu Senhor, desfrute da alegria do seu Senhor. A diferença aqui é enorme, é entre o céu e o inferno. Você e eu moramos e dominamos e cultivamos e guardamos tudo que é dele. Quando ele criou o Éden, que era o planeta, ele fez um jardim dentro do Éden e deu para o homem cultivar e guardar. Adão e Eva, eu fiz tudo isso para vocês. A partir daqui, administrem, cuidem. Vocês precisam cuidar. Aleluia, meu irmão. Você recebeu tesouros preciosíssimos de Deus, sementes preciosíssimas nas suas mãos estão. Viva a sua vida aqui como se aquilo que você está fazendo aqui dependesse, sabe, de lá, de como você vai estar lá. O que é muito sério e o que é muito importante, a igreja de Jesus confiar nele e entender assim: olha, chegou na minha mão. Fala assim: está na minha mão. Mas fala com fé: está na minha mão. Então, se está na nossa mão, vamos cuidar. E não se esqueça que se você não usar, você pode perder, como aquele rapaz perdeu. As mulheres já teve essa impressão aqui de você comprar uma roupa, ela tem etiqueta, você bota no armário e você fala: eu vou usar numa ocasião especial. E aí você não usa o primeiro mês, o segundo mês. E aí você abre lá, ela está com a etiquetinha, você fala: não, uma ocasião especial eu vou usar. Só que você engorda. Aí você fala: nunca usei, vou emagrecer e vou usar. E a verdade é que essa peça de roupa fica lá, a etiqueta amarela, até um dia que você se dá conta de que perdi por não usar. É mais ou menos isso que acontece quando a gente retém as coisas que o Senhor tem nos dado e não usamos e não abençoamos outros. Cuidado para o tempo não passar. Cuidado para você não ficar ocioso, obsoleto, apagado, sabe? E mais do que tudo, se você não usar, meu irmão, guarda isso, eu já estou terminando. Se você não usar, alguém vai se prejudicar. Por quê, pastor Pipo? Porque quando Deus dá um dom, um talento, Ele ama você, Ele está pensando na sua vida. Só que a cabeça dele está no próximo. Deus sempre faz algo para você, em você, para que desemboque no outro. Nunca vai ficar só para você. Nunca. Bote isso no seu coração. Todas as bênçãos de Deus bate em você, te abençoa, te prospera, sabe? Te enobrece, mas ela vai rebater no outro. Então, quando você não usa o que Deus te deu, alguém está sendo prejudicado por causa da sua omissão, por causa da sua falta de iniciativa com aquilo que Deus fez. Então é como se alguém falasse assim: rapaz, por exemplo, vou dar um exemplo ministerial. Deus te deu um talento musical, você é um músico, Deus te deu essa preciosidade da música, só que você fica sentado aí e você não vem servir. E aí você dá desculpa que está corrido, que não tem tempo para o ensaio, que não dá, o pastor é muito exigente, a equipe é muito exigente, o padrão da comunidade é muito alto, e não dá, e tem que vir ensaiando, eu não tenho tempo para isso. Aí, por você não vir servir ministerialmente com o talento que Deus te deu, a igreja sofre com a sua ausência, porque a igreja poderia ser muito mais abençoada recebendo uma boa música, uma boa canção vinda do seu talento, mas como você não faz isso, a igreja é prejudicada. Sempre que você não usa o que Deus te deu, o talento que Deus te deu, você está prejudicando alguém, sempre, porque vai sempre desembocar no outro, a bênção de Deus sobre a sua vida. Essa igreja precisa de bons mordomos, sim ou não, pastor?
Todos nós, meu irmão, podemos servir. Todos nós temos talentos ministeriais. Todos nós. Não coloque a desculpa no trabalho, na dificuldade do dia a dia. Não, sirva de coração. Porque se você não servir, o dono do talento vai chegar e falar: rapaz, eu te dei um talento, o que é que você está fazendo? Você vai dizer o quê? Você vai falar: Senhor, eu estou muito ocupado, muito corrido, muito difícil. Cuidado, sirva ao Senhor e sirva os seus irmãos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aí? Quanto mais você usa, mais Deus aparece, mais a glória vai para Ele, mais Ele recebe a glória. Amém? Mais, muito mais, muito mais. E por fim, para nós orarmos, quanto mais você usa, mais claro fica o seu ministério. Essa eu acho que é uma máxima nas igrejas do Brasil. Deus me chamou para quê? Qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? O que é que Deus quer comigo? Meu irmão, provavelmente Deus não vai revelar tudo para você na hora. A revelação de Deus é progressiva, é aos poucos, é à medida em que você anda. Igual Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. No meio do caminho a gente conversa e eu vou falando para você como vai ser o resto da história, sabe? Aí a gente precisa dar obediência, de tomar iniciativa e sairmos. Então, o que eu estou querendo dizer é que quanto mais você usa aquilo que Deus te deu, mais vai ficando claro aonde Ele quer que você sirva, como Ele quer que você sirva, e mais vai ficando claro como está o grande chamado da sua vida. Por isso que você tem que se lançar, porque às vezes você está fazendo uma ideia do seu chamado e na verdade não é bem isso. E você só vai conseguir descobrir melhor se você botar a mão na massa. Botar a mão na massa mesmo. Por exemplo, lá na igreja, eu tenho tentado, pastor, educar a igreja que ministério infantil não é para um grupo específico de pessoas, é dever, obrigação de todos na igreja. Todos, começando pelo pastor até o diácono da porta, todos devem se envolver no ministério com crianças. Tá difícil de colocar isso na cabeça, porque culturalmente nós fomos educados de que é uma galerinha que fica só com criança, que tem aptidão, que deve cuidar deles, mas não é bem assim. Talvez as tias que têm mais jeito com criança que devam ficar na frente com elas, tudo bem, mas nós podemos dar um suporte tão grande por trás, segurança, a gente pode fazer a parte do lanche, não é? A gente pode fazer a parte da organização, a gente pode fazer tantas coisas para servir o nosso grande povo que são as crianças. Então todos nós precisamos estar envolvidos. Aí alguns falavam assim: não, pastor, eu não tenho esse negócio com criança não, o meu chamado não é com criança. A gente acaba justificando assim: não, mas o meu chamado não é com esse. Falei: puxa, aí complicou, porque Deus te deu um talento, não é? Eu estava conversando com um rapaz: Deus não te deu um talento de administração? Você não administra bem as coisas? Você não é bom com planilha? Rapaz, o ministério infantil precisa de um cara como você. Boas planilhas, colocar tudo, as crianças, tudo em ordem lá, as certinhas, as crianças, o que vem, o que não vem, o que comeu, o que não veio, quantos veio no culto. Você é um cara para o ministério infantil. Pronto, seu ministério pode ser agora no serviço às crianças, sabe? E aí ele ficou me olhando assim, né? Tipo, coça a cabeça, fala: poxa, no meu entendimento é de outra forma. Não, o nosso talento, meu irmão, precisa ser multiplicado. Sirva nas crianças, depois sirva nos adultos, depois sirva na música, depois vai servindo, vai se doando, vai permitindo que os seus talentos sejam multiplicados. Faça isso com os teus dons ministeriais, mas faça isso com o teu recurso financeiro também. Não confie no governo e nem no próximo que virá. Não confie, não coloque o seu coração neste mundo, não confie nas posses, não confie nas coisas dessa terra, confia no Senhor, obedeça ao Senhor, faça o que Ele está te pedindo, com o recurso que está chegando na sua mão. Se você precisar da dica, faz os 3 cofrinhos, comece com você mesmo em casa, e permita que o Senhor comece a te ensinar através da obediência. Você vai ver como o texto que o nosso irmão leu aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, vai se completar na sua vida. Ele vai dar mais semente ao que semeia, muito mais.
E ao mesmo tempo que ele supre a semente, ele vai dar o pão para comer, quer dizer, o que precisa para consumir. Você tem a conta de água, luz, telefone, geladeira, não sei o que, as coisas que você comprou em casa, tem um monte de coisa que é para o consumo, ok. Ele vai dar esse pão, ele vai dar a quantia certa para você consumir, mas ele espera que você invista, ele espera que você dizime, ele espera que você confie nele, ele espera que você descanse nele, ele espera que você multiplique, meu irmão. As sementes estão agora nas suas mãos. Agora. Nós não precisamos orar para as sementes. Nós precisamos orar para ter discernimento do que fazer com elas. Está na sua mão agora, hoje, nesse momento. E eu queria, na companhia desse Espírito Santo que está no nosso meio, orarmos por isso aqui agora. Orarmos, Senhor, me ajuda a multiplicar essa semente. Não deixa eu comer toda ela, não. Que eu estou comendo faz tempo. Até alguns estão assim, eu estou comendo tudo que está chegando, metade do mês eu não tenho mais nada, Senhor, eu comi tudo, fiz tudo pão e comi, sabe, é hora de pedir perdão e falar, Senhor, me ajuda a dividir em 3, me ajuda a dizimar, gratidão pelo que o Senhor tem me dado, me ajuda a fazer isso com os meus talentos ministeriais, me ajuda a fazer com tudo que o Senhor me deu, com as minhas posses, com os meus bens, com o meu carro, com tudo que o Senhor já me deu, me ajuda a fazer isso, irmãos, e Deus vai te ajudar. E se a gente passar nessa prova, vamos supor que todos nós aqui somos da terceira leva da parábola, tá bom? Vamos colocar todo mundo no mesmo pacote. Todo mundo recebeu só um talento aqui. Eu queria ter recebido mais. Queria ter recebido 2 pelo menos, ou 5. Mas tá bom, ele deu um só para cada um de nós. Vamos passar por essa perspectiva. Mas esta noite, não vamos ficar com medo. Não vamos fazer como aquele servo, não. Vamos falar, Senhor, o Senhor me deu um talento, eu vou multiplicar esse um talento que o Senhor me deu. Com muita alegria, com muita confiança, sabendo que o Senhor vai me dar mais sementes. O Senhor vai me dar mais talentos, sabe? E essa é a dinâmica, meu irmão, da vida em fé e da vida como semeadora. Para encerrar, quando surgiu essa oportunidade da escola, pastor, para nós estamos com a dívida muito alta lá. Temos pago todas as contas. Mas dezembro agora nós temos que pagar uma conta altíssima de 300 mil reais. É a última parcela balão que nós temos lá. Mas adquirimos uma outra chácara. Apertou um pouquinho. Mas incentivando a igreja, irmãos, a obra de Deus não pode parar. Nós temos uma responsabilidade financeira. Mas Ele dá semente ao que semeia. Ele vai dar semente ao que semeia. Vamos fazer, vamos crer, vamos. Então fizemos. Celebramos aquele negócio todo maravilhoso. Aí... uma semana agora há pouco, faz uma semana, que essa oportunidade bateu na nossa porta. Vocês querem um espaço de uma escola? Soubemos que vocês estavam querendo um espaço da escola. Trouxe para o conselho e falei, e agora, irmãos? Como é que nós vamos fazer? Nós oramos pelas sementes. Nós oramos para que o Senhor pudesse dar a condição. Conversamos com o dono do prédio, conversamos com as pessoas, precisamos assalariar de 4 a 5 pessoas para estar lá. E nós não temos condição, irmãos, mas nós temos a fonte, nós temos o Senhor. Você entende que não é filosofar, não é criar uma ideia. Ou a gente crê nesse negócio mesmo, ou a gente está perdendo tempo. Sabe, é dessa forma. Então assim, se o Senhor abriu a porta e Ele é o que dá semente ao que semeia e pão ao que come, e é Ele que vai multiplicar a semente, então vamos pegar esse negócio. Então vamos avançar nesse negócio, com responsabilidade, com segurança, mas sobretudo confiando no Senhor, não nas nossas mãos. Quando demos o passo, logo no primeiro passo que demos, as portas começaram a se abrir. Já chegou um investidor, já chegou uma outra pessoa para ajudar de outra forma, já chegou um rapaz para mexer com toda a estrutura, aí demos um segundo passo, chegou mais professores disponíveis, e demos mais um passo. É assim que Deus faz. Ele que dá semente ao que semeia. Mas a gente precisa cuidar dessa que está agora aqui, pastor. Agora aqui, ó, nesse culto aqui, agora, nesse momento. É essa semente aqui, ó. O que vai mudar o futuro é o que você está na mão agora. É o que você tem nesse momento. Então vamos orar. Você topa orar comigo? Mas aquela oração mesmo de entrega, de renúncia, de dedicação e de devoção a Deus. Se alguns irmãos puderem me ajudar na música aqui, enquanto a gente ora, por gentileza. Deus ama tanto essa igreja.
Deus ama tanto esse casal de pastores de vocês. Deus ama tanto vocês, irmãos. Ah, se nós pudéssemos, se a nossa mente pudesse abrir com tanto amor que o Senhor tem por nós, com tanto carinho. Escolhe uma música para a gente adorar o Senhor aí, ó. Escolhe uma música bonita mesmo, para a gente cantar aqui agora e a gente terminar esse momento. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Fecha aí os teus olhos. Tu está na presença daquele que é o Senhor. Você está na presença do dono, no dono de tudo. Você está na presença do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Você está na presença daquele que é a fonte de tudo que você precisa. Na mesma fonte de recursos, a fonte de cura que te sara, que te levanta da cama, que te desperta. É a mesma fonte, é uma água só que está jorrando dessa fonte, e ela flui como um manancial de vida dentro de nós. Espírito Santo de Deus, nós estamos numa quinta-feira, unidos nesse templo santo, clamando ao Senhor por misericórdia, porque as sementes estão agora na nossa mão. Tudo que o Senhor nos trouxe às mãos, nossos dons e talentos ministeriais, o recurso financeiro, os bens que nós já possuímos, tudo é teu, tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Nada nosso, Senhor, nada nosso. Por isso agora nós queremos voltar a ser fiéis com o Senhor, homens e mulheres fiel ao Senhor. Ajuda-nos a dizimar, ajuda-nos a dizimar, ajuda-nos a retribuir, ajuda-nos a devolver, ajuda-nos, Senhor, a confiar, ajuda-nos a armazenar, ajuda-nos a consumir somente aquilo que é necessário, e ajuda-nos a investir, a multiplicar, a fazer 2, 4, 8, 12, a multiplicarmos, Senhor. Abençoa este povo agora, abençoa estas mulheres agora, abençoa estes homens agora. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, toca neste povo, toca nos teus filhos, abre as comportas dos céus, faz chover bênçãos sem medida sobre eles, faz a glória de Deus vir, faz de maneira poderosa sobre eles. Aonde eles estão, que eles deem fruto. Aonde eles estão, que eles deem fruto. Em suas casas, em seus trabalhos, em seus ministérios. Aonde eles estão, que as sementes sejam multiplicadas, multiplicadas. Que o Senhor dê mais a eles, mais, mais e mais e mais. Como resultado do seu amor, como resultado da tua fidelidade, da tua justiça, Espírito de Deus. Nós oramos porque cremos e clamamos em nome de Jesus. Confia, Senhor, confia em nós as tuas sementes, confia em nós, ó Deus, os talentos. Confia que vamos multiplicar, confia que vamos te honrar, confia que vamos dar alegria ao teu coração. Por isso eu abençoo esta igreja, o corpo de liderança desta igreja, Senhor, o pastor Diego, pastora Cris, todos os líderes desta igreja sejam abençoados, todas as famílias, os filhos, os pais, todos sejam ricamente abençoados, abundantemente abençoados, para que a glória do Senhor se resplandeça neles. Tira todo o medo do meio do teu povo, toda a insegurança, toda a instabilidade, todo o receio. Em nome de Jesus, afasta do meio do teu povo, Senhor, este medo que não provém de ti, Pai, mas que as sementes que estão em suas mãos sejam multiplicadas para a glória do teu nome. E que o teu povo se prepare para aquilo que eles estão orando, se prepare para aquilo que eles estão orando, porque tu és fiel e tu farás no tempo oportuno. E tudo que veio às nossas mãos, Senhor, nós vamos te glorificar, em nome de Jesus.
Jesus, é a nossa oração. É a nossa oração. É a nossa oração em nome de Jesus. Eu quero isso para minha vida. Se você quer também, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Diga assim: Senhor, eu vou multiplicar o que já chegou às minhas mãos. E o Senhor será glorificado por aquilo que vai acontecer na minha vida, na minha família e na minha história. Dê uma salva de palmas a Deus. Glorifique.